Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 178, uma substância chamada matéria. Vamos entender o que é isso. Nós agora estamos concluindo nessa parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec aborda justamente como o espírito desencarnado olha para a Terra, como ele olha para as suas experiências passadas, e a gente vai trabalhar aqui como é que o espírito desencarnado olha para o que ele deixou na Terra. Bem, que tal um poema chamado Relógio, de Mário Quintana? Diz ele: o mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família, certo? Então, muito interessante isso, senhor Mário Quintana. Realmente é um animal doméstico perigosíssimo. Como, depois que nós somos devorados por esse animal doméstico chamado relógio, nós olhamos para o mundo? Kardec, nós aí vamos ver várias questões, a gente vai ser um pouco mais rápido porque a gente vai trabalhar da 309 a 319, né? Estão todas aí para quem quiser ler com mais atenção, o que é o ideal. Kardec pergunta, vamos logo pensar no nosso primeiro objeto, né? Nós temos uma relação muito complicada com essa substância chamada matéria, né? Nós que não somos matéria, nós somos espírito, é uma outra coisa, né? Matéria e energia é a mesma coisa, mas espírito é outra coisa, né? Espírito é sentimento, espírito é inteligência. Energia e matéria não tem sentimento e não tem inteligência. Bom, então, vamos entender. Dentre as coisas da matéria que a gente se relaciona, e naturalmente, né, que deve dar mais trabalho para a gente lidar, é o corpo físico. Porque a gente é tão burro, desculpa a expressão, que a gente pensa que é o corpo físico, né? Porque a gente lida com essa substância de uma forma ainda muito infantil. Por isso, Kardec pergunta na 309, como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como eu sempre falo, né, os espíritos sempre falam de um ponto de vista. Aqui a gente vai ver o ponto de vista de espíritos evoluídos. Como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Respondem, como uma roupa imprestável que o embaraçava e fica feliz por livrar-se dela. Então, quem entendeu que o corpo é uma roupa e o bicho já está velho e está fedendo, não tem o menor interesse. Né? Se você tem uma camisa que já está furada, já está fedendo, já está toda destroçada e você pode se livrar dela, você vai ficar feliz. Não, essa roupa aqui eu não quero, essa calça furada não me interessa. Né? Esse lençol cheio de furo que me deixa com frio, eu não quero. Se eu tenho um novo, tchau. Então, obviamente, aí sim, está falando de espíritos equilibrados e lúcidos. Mas Kardec insiste. Que sentimento, olha como Kardec é preciso. Ainda é a mesma pergunta, né? O item A. Que sentimento a visão do seu corpo em decomposição lhe causa? É o seguinte, meu irmãozinho, você desencarnou. Tudo bem, não desencarnou ainda, mas já vai, né? Ninguém vai ficar aqui muitas décadas, são sempre poucas. Os que esticam mais aí ficam 10 décadas, no máximo 11. Mas o normal é 6, 7, 8 e tal, né? Então ninguém fica muitas décadas. Ok. Então, em algum momento muito próximo, em poucas décadas, com certeza, você vai olhar seu corpo e o bichinho vai estar fedendo, ficando podre. Decomposição é ficar podre. Né? Kardec pergunta isso. Tá, o espírito está olhando para o corpo dele ficando podre. O que é que ele sente? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta. Quase sempre o sentimento dele é de indiferença. Como por uma coisa que não lhe interessa mais. Tipo, tá ficando podre, né? E aí? Espíritos evoluídos. Kardec avança.
Ao final de um certo tempo, o espírito reconhece os ossos ou os outros objetos que lhe tenham pertencido. Tipo, olha ali é meu fêmur, olha o meu crânio. Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrestres. Sim, tem espírito que fica com um problema sério se ele vê que alguém já desencarnou há 10 anos, mas vê alguém usando o óculos dele. Isso existe. Não é meu. Ele está 10 anos desencarnado, está brigando por causa do óculos de praia. Isso é verdade. Então, Kardec vai perguntar outra coisa agora. O respeito que se tem pelas coisas materiais que foram do espírito atrai sua atenção para esses mesmos objetos e ele vê com prazer esse respeito? O espírito fica sempre feliz com a lembrança que dele se tenha. Os objetos dele se conservam, os objetos deles que se conservam trazem-nos a memória, mas é o pensamento que o atrai e não os objetos. Então, o que é que está dizendo aqui? Agora, gente, muita atenção, porque tem muita gente falando besteira. Por exemplo, o meu avô tinha um relógio que ele sempre usou, lindo, dele. Eu posso guardá-lo como uma lembrança de afeto e de carinho, e isso vai deixá-lo feliz. Não por causa do relógio, mas porque aquele objeto representa um zelo e uma relação de carinho por ele. Tem muito espírita de meia tigela que não lê direito as coisas, fica, não pode ter nada, é proibido. Não, a questão é o sentimento. Óbvio que o sujeito fica feliz, né? Porque é uma forma de eu ter algo que representa, é uma espécie de fotografia. Eu sempre lembro dele com esse relógio, né? Eu tenho 1000 situações que eu lembro. Então, para mim, aquilo, se visto de uma forma saudável, vai trazer alegria para ele, não por causa daquelas peças, daquele ferro, não. É uma forma de lembrar. O que o espírito se interessa é pela lembrança. Os espíritos, olha aí a pergunta, os espíritos conservam, já mudou de assunto, a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência? Frequentemente eles a conservam e essa lembrança os faz melhor apreciar o valor da felicidade que podem gozar como espíritos. Óbvio, né? E não só sofrimento físico. Bezerra de Menezes, que não fala muito dele, mas um pouquinho ele fala às vezes, pela Ivone Pereira, ele fala como ele se sente feliz, porque ele foi político, né? Como ele se sente feliz no plano espiritual em poder fazer as coisas acontecerem. Assim, em que sentido? Não tem burocracia, né? Ele quer ajudar alguém, ele vai lá e ajuda. Enquanto deputado, ele queria ter um projeto para poder asfaltar uma rua, para poder tirar um esgoto, para poder melhorar a situação de higiene, que ele fez literalmente um projeto para melhorar a situação de higiene dos açougues do Rio, por exemplo, que eram horríveis. Então, assim, mas não é chegar e fazer. Isso aqui é óbvio, precisa ter higiene, vamos fazer e pronto. Não, aí tem que fazer a campanha, a burocracia, não sei o que, a prova, aí depois para aplicar a lei é outra briga. Óbvio que isso causa sofrimento em quem quer melhorar a vida do seu povo, né? Então, ele lembra disso e comenta feliz. Poxa, que bom que aqui ninguém tem esses entraves burocráticos, né? O projeto do projeto, fulano convence, mas não convence, quer, mas não quer. Então, óbvio que ele lembra e isso dá alegria, se ele está bem, né? Poxa, aqui dá para fazer melhor, né? Aqui tem alguém, né? Imaginando você dizer, estou aqui, Menezes é cearense, né? Então, digamos que ele está aqui no Ceará e tal, e aí alguém na Europa desesperadamente pede ajuda dele, ele quer ajudar. Ele não precisa pegar na época dele, né? Um vapor, atravessar o oceano, não. Em um segundo ele está na Europa ajudando a pessoa. Quando ele compara isso com as limitações que ele tinha enquanto médico, ele fica feliz. É disso que se trata a questão. O homem, olha essa daqui, mudou de assunto de novo. Kardec é rápido. O homem que foi feliz no mundo lamenta ao deixar seus prazeres na terra? Poxa, o cara vivia no iatezão, na curtição. Jogador de futebol, né? Não todos, mas alguns precisam das nossas preces, e é verdade. Mas vamos lá. Tá lá na curtição, beleza, né? Obviamente um bocado de imbecil invejando, né? Mas sabe-se lá. Por que a gente tem isso, né? Por que a gente é assim? Ok. O homem feliz na Terra desencarnou. Ele lamenta o que ele perdeu na Terra? Resposta clara e objetiva, óbvia. Só os espíritos inferiores podem lamentar a perda das alegrias
que se afinizam com a impureza da sua natureza, que eles espiam. O prazer eterno é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então muda, gente. Espírito inferior gosta disso mesmo, está ali, na lamazinha, mesmo que seja lama temperada com pó de ouro. O espírito superior, que entenda, o espírito superior, quando olha para esse tipo de prazer, ele sente nojo. É como você vê alguém se alimentando de uma deliciosa sopa de vômito. É isso que eles sentem. Então não tem inveja, não é assim, eu queria tanto, mas eu não posso querer porque eu sou espírito superior. Não, isso é coisa de espírito atrasado falso. O espírito superior vê esses espetáculos medonhos aos olhos dele, né, de farras, de excessos e tal, é como se a gente tivesse alguém vendo tomar sopa de vômito. Ele não tem inveja, ele tem pena. Ele diz, nossa, se ele soubesse como tem cor tão melhor. Se ele soubesse que isso aí, além de ser péssimo, vai dar um desgosto tão profundo para ele. Se ele soubesse que essa noite de prazer vai se transformar em 10 anos de angústia e depressão no mundo espiritual. Então, assim, o que ele sente é tão superior e eterno e que dura. E o que ele vê o outro é tão grosseiro, degradante e que vai acabar e vai se transformar numa coisa ainda muito pior, que não rola inveja, gente. Não rola, pode ter certeza. Não rola. Rola piedade. Quando não nojo e asco, como alguns amigos espirituais falam, inclusive tem na codificação e tem na revista espírita também. Outro dia a gente pega esse assunto. Mas é só para entender como muda, né? Kardec pega leve e explica. Assim como o homem adulto despreza o que constitui as delícias da sua infância, né? Aquele brinquedo que você morria, que era precioso, aí você se torna adulto, olha, pode ter uma lembrança carinhosa, mas assim, você não vai dar a sua vida, né, pelo aquele carrinho ali que você brincava. É isso que ele está dizendo. Último assunto, porque tem muitos outros, mas eu vou encerrar por aqui. 314, já é uma outra coisa. Aquele que deixou os trabalhos de arte ou de literatura conservam pelas obras o amor que tinha quando vivo? Né? Poxa, o livro que eu fiz, me dediquei 10 anos para fazer esse livro, o quadro, né, que eu expressei todo, né, o meu sentimento. O sujeito desencarna, como é que ele vê isso? Como é que Victor Hugo olha para o livro Corcunda de Notre Dame depois de desencarnar? Como é que o Goethe olha para o Fausto? Como é que o Drummond vê seus poemas? Como é que o Machado de Assis avalia Memórias Póstumas de Brás Cubas? É isso que Kardec está perguntando. Como é que o Picasso avalia a obra que ele deixou? Como é que o Van Gogh olha o quadro Girassóis? É isso que Kardec está perguntando. Resposta: conforme sua elevação. Quer dizer, como sempre, os espíritos estão sempre chamando a calma, né? Não pode botar tudo no mesmo saco. Conforme sua elevação, ele os aprecia sob um ponto de vista, sob um outro ponto de vista, e condena com frequência o que mais admirava. Eles só estão dando uma, né? Porque às vezes o que faz mais famoso é até o mais vulgar. E às vezes aquela outra obra que tem uma beleza muito maior não teve tanta fama. Mas eles não estão dizendo isso como uma regra absoluta. Ele está dizendo que pode mudar muito. Kardec entrevista vários artistas, né? E Kardec avalia a obra desses artistas junto com ele. Quem sabe um dia, né, a gente teria aí um livro, uma pesquisa interessante na Revista Espírita, né, chamada Diálogo com os Artistas, né? Porque Kardec, ao longo dos anos, ele faz várias entrevistas. Como é que você avalia agora essa obra? Como é que você avalia tal livro? E é muito curioso tudo isso, né? Mozart, ele pergunta, como é que você avalia as suas sinfonias e tal? Então, muda. O que a gente pode dizer é isso, é que esse aspecto muda. Um grande abraço, um grande beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Que a paz do Cristo toque nossos corações, nos trazendo luz, força, alegria verdadeira. Que sejamos nós aqueles que sabem que morrerão
para o mundo físico e que lutam para conquistar um espaço digno de beleza no mundo dos espíritos. De todas as reflexões, uma nunca deve escapar de vossos corações. Estou no mundo para aprender a seguir ao Cristo. Estou no mundo para conquistar a verdade espiritual que já existe dentro de mim. Filhos e filhas, o amor é a forma de viver neste mundo, elevada, nobre, digna, jamais se comprometendo com as trevas, jamais corrompendo o próprio coração. Sejamos aqueles que conseguem realizar a própria missão no mundo, que sempre estará ligada ao nosso Mestre Jesus de Nazaré. Quero contar para vocês uma pequena história que aconteceu comigo há muitos anos na Terra. Lutava com dificuldades imensas, pois queria construir um imenso hospital para ajudar pessoas pobres, dignas, mas abandonadas pela sociedade. Muito lutava, muito lutei, e conseguimos realizar imensa obra material. Dia e noite, dedicávamos o máximo de nossas forças a esses espíritos que tanto sofriam. Mas um dia caí de exaustão. E tive o que hoje vocês chamariam de uma experiência de quase morte, como queiram chamar, mas praticamente morri do ponto de vista físico e tive excelente experiência espiritual, em que um espírito guia me levava para regiões belíssimas e eu admirava aquelas construções maravilhosas. E conversávamos muito e eu dizia: como eu queria levar tudo isso para a Terra. E o amigo espiritual sorriu e disse: você levará. Não conseguia entender como levar isso para a Terra. E ele disse: existe um método. Existe um método para levar tudo isso para a Terra, ensinado pelo Cristo. Espantei mais ainda: método de construção de hospital ensinado por Jesus de Nazaré? Perguntei, um tanto espantado. Ele sorriu e disse: sim, claro. E me explicou uma coisa que nunca esqueci. Existe uma forma de levar tudo isso para a Terra. E a forma é a seguinte, filho. Pegue tudo isso, coloque no seu próprio coração, volte para seu corpo e permita que o teu coração construa essa obra em outros corações. E assim, tudo isso que está vendo aqui de beleza estará no mundo. Esse é o único método. E eu perguntei: mas onde Jesus ensina isso? E meu guia sorriu e disse: quando ele diz, filho, que o reino está dentro. E todo missionário é aquele que se dispõe a tirar o reino que está dentro e construir no mundo físico. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Eu despertei gritando de dor e extremamente feliz com essa lição que nunca se apagou de minha memória. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.